Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo. Meu nome é Laís, eu sou representante do NAF, Comércio Exterior, e estou aqui para conversar um pouco com vocês a respeito do NAF Comex. Esse vídeo, ele não vai substituir a apresentação normal que é feita para as instituições de ensino e em uma série de outros lugares. Na realidade, eu vou fazer assim, um corte cirúrgico, vou direto ao ponto do que é o NAF e de que forma se enquadra o NAF Comércio Exterior dentro desse projeto, tá? Então vamos lá. O NAF, a sigla NAF, Núcleo de Apoio Fiscal ou Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal. O que é esse núcleo? Houve um movimento entre Receita Federal, instituições de ensino e a comunidade. Então, essa ideia surgiu para que a gente pudesse, para que a Receita Federal, através das instituições de ensino, ou seja, através dos alunos dessas instituições, pudessem, por um lado, dar um atendimento gratuito à comunidade local e, por outro lado, dar todo um material didático a respeito tanto dos tributos internos quanto da aduana, que é onde entra o NAF Comex. Esse aluno vai ser instruído, vai receber todo esse material didático, ele vai estudar esse material e depois que ele estiver pronto, treinado, ele vai exercitar todo esse aprendizado atendendo a comunidade local. E a gente está falando da comunidade de baixa renda. Esse trabalho é gratuito e vai tirar as dúvidas. Na área contábil, como é que o NAF funciona nesses núcleos? Esses núcleos são salas oferecidas pelas próprias universidades. Eles montam as salinhas com cadeira, com mesa, com um atendimento mesmo. Isso é o núcleo. E as pessoas vêm até esse núcleo e recebem dos alunos as informações. O núcleo contábil, então, ele funciona ajudando as pessoas a elaboração do imposto de renda, CPF e diversos outros serviços que são prestados pela Receita Federal, administrados pela Receita Federal. Da mesma forma vai funcionar com a aduana, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Para a gente chegar lá, nesse ponto, eu vou explorar um pouquinho mais a respeito do objetivo, da proposta do projeto NAF. Vamos voltar um pouquinho lá atrás. O projeto NAF, ele tem dois objetivos. Primeiro, trazer cidadania às comunidades. Eu vou explicar o que significa essa cidadania. E segundo, como eu já falei, treinamento diferenciado para os estudantes. Por que diferenciado? Porque ele vai ter a possibilidade de treinar com as pessoas, atendendo e trazendo a informação para os contribuintes e para as pessoas que vierem pedir informações, ele vai ter a oportunidade de treinar todo o aprendizado teórico, ok? E como é que funciona, né, o NAF? A Receita Federal prepara todo o material didático. Pega esse material didático. O que é esse material didático? O trabalho que a Receita Federal presta, o serviço que a Receita Federal presta para as pessoas, para os cidadãos. Então, tudo isso vai ser colocado dentro de materiais e isso é oferecido dentro de um portal. Esses materiais são baixados num portal da internet, que depois a gente vai falar com mais calma. A universidade vai, com este material, ela vai trabalhar esse material junto com os alunos. Então, a Receita Federal forneceu o material didático, a universidade vai utilizar esse material da maneira que achar mais produtivo para a sua turma. O aluno recebeu o material e vai reforçar no atendimento dessas salinhas, Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal. Bom, como é que é feito, né? Como é que é feita essa capacitação?
Primeiro, são formados grupos de estudo, ou há universidades que preferem disponibilizar para que os alunos façam o estudo à distância, sozinhos, sem o grupo. O ideal é que se monte realmente os grupos de estudo. Então, ele recebeu material, estudou, fez o grupo de estudos e aí sim, no momento em que a universidade considerar que o aluno está pronto para o atendimento, vai ser feita uma seleção para aqueles que querem atender, e ele então vai ser colocado em dias e horários que a universidade considerar melhor. Vai ser colocado nessa salinha, isso vai contar de alguma forma para o currículo do aluno dentro da universidade, dentro da grade de aulas dele, ele vai ter algum tipo de ganho com isso, óbvio, né? Então, basicamente é isso. Então já entendemos o que é o núcleo de apoio contábil e fiscal. Agora é importante a gente frisar o que não é o NAF. O NAF não pode ser confundido, o trabalho do aluno neste núcleo não pode ser confundido com o trabalho do CAC. O CAC o que é? O Centro de Atendimento ao Contribuinte, da Receita Federal. No CAC só trabalham servidores da Receita Federal e eles têm senhas de acesso a sistemas da Receita. O aluno do NAF, principalmente o comércio exterior, ele não vai ter acesso a nenhum sistema da Receita. O que ele vai fazer? Ele vai aprender todos os serviços que a gente tem e que são de conhecimento público, que estão no site da Receita Federal. Então, lembram que a gente falou do atendimento a pessoas de baixa renda? Pois as pessoas de baixa renda normalmente não têm tanta facilidade para estar navegando no portal da internet. Então, esse aluno que já tem todo um conhecimento teórico, que vai aprender onde é que está cada serviço dentro do site da Receita Federal, vai ensinar como é que a pessoa, que o contribuinte, vai procurar na internet o que ele tem que fazer, de que forma, qual é a forma correta, tá? Outra coisa, e muito importante, ele não é um substituto para os escritórios de contabilidade, nem dos contadores, nem dos despachantes. Por quê? A gente está falando de pessoas que não têm condições de contratar um despachante ou um contador. Então, são essas pessoas que têm que fazer sozinhas a sua prestação de contas perante a Receita Federal. É aí que o aluno vai ajudar. A partir do momento em que a gente está falando de um cidadão que tem condições de contratar um despachante, esse aluno não poderá atender nem o despachante e nem o contador. Outra coisa é que, lembra que eu falei que era um acordo firmado entre a Receita Federal e a universidade? Pois é um acordo de cooperação técnica. Não existe um convênio oficial, não existe um contrato, isso não se confunde com um contrato. Não existe obrigações jurídicas entre as partes. É apenas um acordo de cooperação técnica, onde a Receita vai entrar apenas com o material didático, apenas com esse suporte, com o suporte técnico. Não vai haver nenhum tipo de contrapartida financeira, não vai haver apoio financeiro para desenvolvimento de nenhum tipo de material, tá? Isso aqui é uma coisa bem importante que a gente tem que frisar bastante. Vamos só alinhavar isso tudo que eu falei. A gente tem, então, 4 pontos. A gente tem os estudantes que vão estar sendo capacitados para o mercado de trabalho. Então, eu estou estudando comércio exterior, vamos falar especificamente do Comex.
eu estou estudando comércio exterior, eu tenho uma série de matérias, mas em momento algum dentro da minha carga horária, eu vou ter acesso a informações de como é que eu, futuramente, depois de formado, já trabalhando na área de comércio exterior, como é que eu vou lidar com a Receita Federal. Então, nesse material didático que a Receita fornece, o aluno vai ter condições de saber exatamente como é que funciona todo o trabalho que a gente vai ver daqui a pouco, tudo que vai ser ensinado. E ele tem um diferencial nesse aprendizado no momento em que ele for apresentar um currículo, ou seja para o emprego, seja para um estágio, tá? A gente tem o segundo ponto, que é a universidade. A universidade, ela também tem um ganho. Na realidade, isso é uma relação que eu estou falando aqui de ganho-ganho, ganha-ganha, porque todo mundo está ganhando. A universidade ganha por quê? Porque ela também está oferecendo um diferencial para esse aluno ou para o futuro aluno, a partir do momento em que ela tem esse acordo de cooperação técnica, ou NAF, com a Receita Federal. Como é que a Receita Federal está ganhando? A Receita Federal está ganhando porque está disseminando conhecimento, está colaborando na formação desse futuro profissional. E a sociedade ganha porque está tendo um atendimento gratuito, tá? Agora, de que forma que esse material didático é fornecido para os alunos? De que forma os alunos têm acesso a esse material? A Receita Federal atua presencialmente nas universidades? Sim, só que de forma muito pontual e não dando as aulas. As aulas vão ser fornecidas através de um portal na internet. Então o ensino ele é todo processado, ensino à distância, tá? Esse portal da internet ele se chama Cubuzer. É uma plataforma virtual onde o aluno vai poder ter acesso a videoaulas. Então, por exemplo, eu aqui estou gravando uma videoaula. Essa videoaula vai ser colocada também no Cubuzer. Ele vai ter acesso a apostilas, folhetos, apresentações, uma série de materiais que a Receita Federal vai estar fornecendo. Como é que é? Vocês estão vendo aí agora como é que é a cara, né? A carinha da plataforma do Cubuzer, que a gente chama de Cubuzer. Uns chamam de Cubos, eu chamo de Cubuzer. Então você vê que ele tem uma aparência muito parecida com a do Facebook. Então o que você tem? Você vai ter aí os chats, você vai ter o inbox, você vai ter mensagens que são colocadas na linha do tempo. Você tem aí todas as pessoas que estão cadastradas no seu grupo, que são seus amigos, que você pode convidar para serem seus amigos, mas de qualquer maneira você vai estar vendo todo mundo que participa desse grupo, você vai trocando informações. Ele funciona de forma muito parecida com o Facebook. E ele é autoexplicativo, é de fácil utilização. Então, como a gente conversou, a Receita Federal forneceu material didático, o aluno não vai atender de imediato. Então ele estudou tudo, está pronto, está preparado, só que antes de atender esse público externo, ele vai treinar ainda com os colegas, com os familiares que vão ser convidados, porque vamos lá, vamos supor que a salinha já está pronta, né? A salinha do NAF já está pronta dentro da universidade. Então, antes de atender o público, ele vai ser muito bem treinado, vai treinar ou o representante NAF, vai treinar o atendimento atendendo pessoas da própria universidade, os colegas da universidade. O período de atendimento, como eu falei, vai ser coordenado, não só o período, como o que vai ser objeto de atendimento, quais os serviços serão atendidos, serão prestados na universidade. Tudo vai ser coordenado pela universidade. A Receita Federal já não entra mais nesse âmbito, nem do horário de atendimento e nem com relação a
os serviços que vão ser trabalhados pelo aluno nesse núcleo. Aqui nesse slide, o NAF Comex apresenta algumas sugestões de serviços que poderão ser prestados pelos alunos. Eu não vou ficar lendo, eu sugiro a vocês que deem um pause no vídeo, porque é importante que leiam com calma cada item. E, como eu disse anteriormente, o servidor da Receita Federal não vai ficar ao lado do aluno enquanto ele estiver fazendo atendimento. Essa responsabilidade dessa supervisão é da universidade. Então, eles vão prestar serviços aos cidadãos, dando as informações sobre importação e exportação de produtos via correios, informações sobre regras de bagagem e, ao MEI, obtenção de certificado eletrônico e DTE. Então, tudo isso é objeto de matéria, de apostilas, material didático, que estão no Cubo Z, e ele vai estudar. E ele poderá prestar esse tipo de serviço. Dei um pause no vídeo para que vocês possam ler com calma, tá bom? Bom, falamos já então o que é o NAF. Eu acho que ficou um pouco mais claro o que é o NAF. É importante, como eu falei, eu estou aqui com esse vídeo conversando também com alunos e professores, com pessoas fora da Receita Federal. Então eu vou dar uma pincelada no que é a estrutura. Como é que é a estrutura da Receita Federal? Vou falar um pouquinho da Receita Federal. A administração tributária. O que é a administração tributária? Como vocês viram, é a fiscalização e a administração de tributos internos e de comércio exterior. Então, é a administração dos tributos, tá? Qual é a função da administração tributária? Reverter recursos para a sociedade. Então, eu arrecado tributos para poder dar condições à sociedade através da prestação de serviços públicos de interesse de todos. A administração aduaneira, ela vai trabalhar na ponta da vigilância e repressão aos atos ilícitos relacionados sempre ao comércio exterior, ok? E aí, qual é a função da administração aduaneira? A proteção da indústria nacional. Além de ser indispensável para a segurança nacional e a um comércio justo. De que forma que ela vai também colaborar na segurança nacional? Ela vai exercer um papel fundamental no combate ao tráfico de drogas e aos crimes transfronteiriços. Então, a gente está falando de um mundo, porque o Brasil é enorme. A gente tem, só para vocês terem uma ideia, como vocês estão vendo aí no slide, só de fronteira terrestre são 15.700 quilômetros. Que a Receita Federal tem a responsabilidade com a sua aduana de cuidar dessa fronteira. Tem a fronteira terrestre, nós temos ainda a fronteira marítima com mais 7.300 quilômetros. Então, é um mundo, né? É um espaço muito extenso e bastante árduo, né, para fazer esse trabalho. Então, de que forma a aduana vai trabalhar? Ela vai atuar principalmente com fiscalização em portos, aeroportos e pontos de fronteiras que sejam alfandegados. Nem todo aeroporto, nem todo ponto de fronteira, nem todo ponto entre as fronteiras é alfandegado. A aduana só vai trabalhar, só vai atuar nos que são alfandegados. Agora, nós vamos passar um vídeo de uns 5 minutinhos, mas que resume muito bem tudo o que foi falado até aqui e ainda vai muito mais além sobre o trabalho realizado pela aduana brasileira, ok? Você já parou para pensar na importância do trabalho realizado pela aduana brasileira? Eu te convido agora para conhecer um pouco mais desse universo.
Todos os dias, toneladas de produtos entram e saem do Brasil, seja pelas estradas, pelos portos ou pelos aeroportos. Mas antes de qualquer mercadoria entrar ou sair do Brasil, é preciso passar pela aduana brasileira. São insumos para a indústria, máquinas, equipamentos, roupas, alimentos, eletrônicos, automóveis e inúmeros outros artigos essenciais no mundo moderno. Em um país de dimensões continentais como o Brasil, o volume de entrada e saída de mercadorias é enorme e é preciso garantir ao mesmo tempo segurança e fluidez a esse comércio. A aduana está presente nos 8,5 milhões de quilômetros quadrados do território brasileiro. São mais de 16 mil quilômetros de fronteira terrestre e quase 8 mil na orla marítima. Ao todo, 41 aeroportos têm a presença da aduana. Pela orla marítima, são 40 portos e 218 instalações portuárias, além de 34 pontos de fronteiras e 63 unidades de interior, onde são processadas anualmente mais de 3,6 milhões de declarações de importação e exportação. A aduana da Receita Federal garante maior segurança ao comércio exterior, facilitando a integração econômica, o acesso aos mercados e a assinatura de acordos comerciais. Uma das missões mais importantes da aduana brasileira é sua contribuição para a regulação econômica, assegurando a proteção tarifária, combatendo práticas desleais e melhorando o ambiente de negócios do país. Além disso, integrada ao Plano Estratégico de Fronteiras do Governo Federal, a Receita Federal tem exercido com tecnologia de ponta e inteligência um papel fundamental no combate ao contrabando e descaminho, ao tráfico de drogas, à pirataria, à sonegação fiscal, à lavagem de dinheiro e aos crimes contra os consumidores e o meio ambiente. São realizadas anualmente mais de 3.000 operações de vigilância e repressão ao contrabando e descaminho. Essa atividade tem como objetivo prevenir a entrada de produtos ilícitos e combater a prática dessas condutas tão danosas. E o resultado não poderia ser melhor. As apreensões da vigilância e a repressão cresceram 54% nos últimos 3 anos. Por exemplo, todo ano, mais de 180 milhões de maços de cigarro são impedidos de entrar irregularmente no país e são destruídos, juntamente com toneladas de produtos falsificados apreendidos. A apreensão total de mercadorias realizada pela Receita Federal nas atividades de fiscalização, vigilância, repressão e controle sobre o comércio exterior nos portos e aeroportos, inclusive bagagem, já superou nos últimos anos o volume de 2 bilhões de reais. Apesar da fiscalização rigorosa, a aduana brasileira se preocupa com a facilitação do comércio e, por isso, investe em tecnologia para acelerar a liberação de mercadorias e reduzir os custos para os operadores, assegurando simplicidade, transparência e previsibilidade. Com o Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado já em vigor no Brasil, as empresas que apresentam baixo risco em suas operações são certificadas e recebem inúmeros benefícios, como a agilização dos procedimentos de segurança e controle de mercadorias, redução da burocracia e economia de custos. Através do aprimoramento do Siscomex, as importações, exportações e liberações de cargas estão mais ágeis. Além disso, para facilitar ainda mais a vida dos importadores, a Receita Federal criou o aplicativo APP Importador. Com ele, o usuário pode acompanhar o despacho aduaneiro de suas mercadorias, fazer simulação de importações e cálculo de tributos e consultar a NCM e a alíquota dos produtos. Hoje, do tempo médio total de permanência das cargas nos portos desde a chegada do navio, o despacho aduaneiro de importação toma, em média, menos de 40 horas. E esse tempo vem se reduzindo ano a ano, com o aperfeiçoamento dos sistemas e da gestão de risco. Mais de 83% das declarações aduaneiras de importação são liberadas em menos de 24 horas. Na exportação, a liberação da mercadoria acontece em menos de 4 horas para mais de 95% das declarações. No controle da bagagem, um recurso tecnológico importante para o viajante é o aplicativo EDBV. Com ele, além de ter acesso a dicas e orientações, você pode fazer a declaração dos bens adquiridos por tablet ou smartphone, e o preenchimento da declaração pode ser realizado offline, ainda no exterior. A transmissão dos dados ocorre quando houver conexão com a internet, e o pagamento dos impostos devidos, se for o caso,
pode ser feito por meio de cartão de débito no momento da chegada. É simples, rápido e fácil. Essas iniciativas têm gerado resultados muito importantes, tanto na eficácia dos controles, como na simplificação, transparência e previsibilidade dos processos. E o país alcança a facilitação do comércio, que é fundamental para a competitividade da nossa economia. A Receita Federal está abrindo as portas para um Brasil melhor. Bom, falamos um pouquinho da Receita, falamos um pouquinho da educação fiscal, isso numa apresentação formal, tanto para a instituição de ensino, quanto para os alunos dessa instituição. É uma forma mais ampla, a gente vai falar mais sobre educação fiscal, sobre cidadania, sobre a história do tributo, a gente se estende um pouco mais nesse assunto. Meu objetivo aqui, como eu falei no início, é fazer um corte cirúrgico e falar nos pontos principais. Então, vamos voltar ao que eu estava falando do NAF, tá? Então, você é aluno, você é coordenador da instituição de ensino, já entendeu o que é a Receita, já entendeu de que forma ela atua dentro da aduana. Vamos voltar, então, para o atendimento do aluno. Falamos que ele vai receber todo o material didático, a universidade vai trabalhar esse material didático com o aluno. Quando ele estiver pronto, ele vai ser capacitado para atender a comunidade de baixa renda. Vamos voltar a esse gancho inicial. O que vai ser ensinado? O que a alfândega da Receita, o que a área administrativa, aduaneira vai levar para esse aluno? Nesses materiais, como eu falei, né, que são as palestras, são as videoaulas e são as apostilas, que ele vai ter acesso através da plataforma virtual que se chama Cubo-Z. Ele vai receber, primeiro, definições básicas sobre os impostos incidentes sobre o comércio exterior. A gente vai falar um pouco da área conceitual primeiro, né? Da importação e da exportação. Depois a gente já vai entrar no sistema Radar, sistema Siscomex, licenças, licença de importação, que a gente chama de LI, né? A gente vai falar um pouco dos órgãos anuentes, dos incoterms, nomenclatura comum do Mercosul. A gente vai falar sobre despacho de importação, despacho aduaneiro no geral. A gente vai falar sobre os regimes especiais, importação e exportação temporária. A gente vai falar sobre as dúvidas mais frequentes que hoje em dia as pessoas, os contribuintes, levam para os nossos CACs, que provavelmente essas dúvidas vão se repetir no atendimento. Então, os alunos vão ser preparados principalmente para essas dúvidas mais recorrentes. Vai receber todo o material sobre as regras sobre remessas postais internacionais, sobre regras de bagagem. O que eu falei aqui foi muito rápido, todo esse material vem detalhado dentro do Cubo-Z. E uma visão geral do site, né? Onde é que eu encontro que serviços, tá? Agora é a hora, né, em que o aluno e normalmente as pessoas param, né, e me perguntam: mas Laís, você, tudo bem, entendi o que é o NAF, eu vou atender as pessoas de baixa renda, mas se a gente está falando de baixa renda, comércio exterior, né, em que momento as duas coisas se cruzam? E o cidadão de baixa renda, ele lá está preocupado com o comércio exterior? É o que as pessoas me perguntam. De que forma a gente vai atender essas pessoas? E a resposta é sim. Os universitários vão poder dar atendimento ao MEI, ao microempreendedor individual. E eles podem exportar e exportar com certeza. Eles podem ter habilitação no Radar, eles podem ter habilitação no Siscomex e atuar diretamente na área de comércio exterior. E, aliás, muito pelo contrário, né? O Estado tem dado um guarda-chuva, um suporte muito grande para esses
microempreendedores, facilitando a vida deles justamente para importação e para exportação. Então, aí nesse slide você tem esse universo. Quem é o microempreendedor individual, né? A gente está falando das pessoas que trabalham com artesanato, as pessoas que hoje fabricam vinho artesanal, cerveja artesanal e exportam a sua produção. A gente está falando de pessoas que têm confecções, pequenas confecções, exportam ou importam para vender algumas mercadorias. A gente está falando aí da área de cosméticos, a gente está falando de peças para artesanato. Há muito artesão que importa peças diferenciadas que não encontra aqui no Brasil, não tem como adquirir, então ele precisa importar. E é exatamente essas pessoas para quem vocês vão fornecer informações relativas ao comércio exterior. Não só essas pessoas, vocês também vão tratar com pessoas físicas que têm dúvidas. Eu preciso importar um remédio via correio, o que eu posso, quanto é que eu pago, como é que funciona, é isento, não é isento, como é que eu faço? Há pessoas que têm dúvidas, vão fazer uma viagem, uma curta viagem ao exterior, e o que eu posso trazer? O que é proibido, o que é permitido? Vocês, alunos, vão ter esse tipo de material, de treinamento, e vão ser capacitados para dar esse tipo de informação. Voltando um pouquinho para o MEI, que eu acho que é o que vai ser o maior foco de atendimento de vocês. Quem é esse MEI? Né? O que é o MEI? Vou falar rapidamente aqui, de uma forma muito básica. Quais são os requisitos, né, para uma pessoa, um cidadão, ser legalizado como MEI? Ele precisa trabalhar por conta própria, ponto 1. Ele vai faturar no máximo R$60 mil, então, por ano. Então ele vai fazer o total de importações anuais dele não vão ultrapassar R$60 mil, o equivalente a R$60 mil. Então a gente está vendo que a importação e a exportação, principalmente a importação dele, vai ser de pequenos vultos, né? Ele não pode ter participação em outra empresa como sócio ou como titular. Ele vai ter no máximo um empregado, tá? Ganhando um salário mínimo ou piso da categoria. Quais são as vantagens que o MEI tem? O MEI ele vai ter registro de CNPJ, ele, apesar de ser só ele, a pessoa dele, ele é o próprio representante legal da empresa e ele é o próprio responsável pela empresa. Ele vai ter registro de CNPJ, ele vai poder se enquadrar dentro do regime de tributação que a gente chama de Simples Nacional, que também será objeto de estudo para os alunos, que é o Simples Nacional. Vai ter isenção de impostos, como, por exemplo, imposto de renda, PIS, IPI, contribuição social sobre o lucro líquido, que é o CSLL. Enfim, eu acho que a gente aqui encerra. Acho que consegui tirar todas as dúvidas. A gente falou um pouco de tudo, falou especificamente do que é o núcleo de apoio fiscal, ou núcleo de apoio contábil e fiscal, da área de contabilidade, e o núcleo de apoio aduaneiro na área do Comex. Falamos um pouquinho da história do tributo, da educação fiscal, muito rapidamente, porque não é o objetivo deste trabalho aqui. E eu gostaria de deixar uma mensagem, né, para todo mundo, que eu acho tão importante, principalmente para os alunos, para os jovens. Vocês, a partir do momento em que estiverem atendendo a comunidade, e que vocês estiverem já formados e depois de atenderem essa comunidade, porque treinaram todo o conhecimento adquirido na universidade e no material que foi fornecido pela Receita Federal, é muito importante que vocês, futuros profissionais da área de comércio exterior, tenham sempre em mente, né, essa frase que foi dita por Mahatma Gandhi. Seja a mudança que você quer ver no mundo, porque se cada um fizer o seu papel e você for um excelente profissional, você na sua área,
um profissional ético, um profissional que atende a todos os requisitos, que procura estar sempre melhorando, e for um profissional, e for um cidadão que tem consciência cidadã, eu acho que o mundo vai ser muito melhor. Enfim, gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Se ainda assim persistirem dúvidas, por favor, me mandem, eu tô no Cubo Z. Entrem, mandem um inbox para mim, me mandem e-mail. Eu vou tirar, tô aqui à disposição de todos vocês para tirar qualquer dúvida que ainda tenha ficado. Tá bom? Muito obrigada. Bons estudos para os alunos que estão ingressando no Cubo Z e bom trabalho para os colegas e para os coordenadores. Até logo!